E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre algumas formas que Deus utiliza para se comunicar conosco. Como é que Deus fala? Como é a voz de Deus? O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta? Né? Então, todo cristão precisa conhecer verdadeiramente o Deus que diz servir. E essas são algumas das formas que Deus usa para se comunicar, para se revelar e também para chamar nossa atenção, para falar conosco coisas a respeito de nós mesmos e a respeito de outras pessoas, a respeito de circunstâncias. Então, a primeira forma de você ter uma intimidade fortalecida com o seu Deus é conhecendo Ele. E você precisa saber como é que Ele fala com a gente, como é que Ele se comunica conosco todos os dias. Então, se você tem dificuldade de saber se é Deus que está falando, como falar com Deus, como discernir se é Deus que está falando com você, então fica comigo nesse vídeo, porque você vai aprender algumas das formas que Deus mais utiliza para falar diariamente com os seus. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar algumas formas como Deus utiliza para falar conosco. E na segunda parte eu vou falar também algumas formas que Deus utiliza para falar conosco, mas também vou dar algumas dicas, algumas recomendações para que você possa perceber e confirmar se é Deus que está falando com você mesmo. Então vamos lá. E a primeira forma que Deus utiliza para falar com seus filhos, com seus servos, é através da palavra dele, através da Bíblia. Então, se você tem uma Bíblia e você não gasta tempo suficiente lendo, meditando na sua Bíblia, ou se você não tem uma Bíblia, mas deseja conhecer mais desse Deus, Deus criador de todas as coisas, essa é a primeira forma que você precisa investir o seu tempo, a sua atenção e priorizar na sua vida diária. É a conhecer o que está escrito nessas palavras, o que está escrito nessas páginas, porque Deus vai falar com você tremendamente através do que está revelado aqui nessa palavra. Esse não é um livro qualquer, é um livro que tem resistido a milhares de anos de perseguição. Muitas pessoas ainda hoje perdem a vida para poder possuir um livro como esse. Não é um livro qualquer. Esse não é um livro para você ler de qualquer forma também. Você precisa estar sempre conectado em oração, pedindo ao Senhor para lhe revelar, para falar com você, para que você compreenda, você discirna, você entenda o que Ele quer falar com você através do que está escrito aqui. A primeira forma que você precisa investir seu tempo para desenvolver a sua intimidade, o discernimento e saber se é Deus falando ou não, é através da leitura diária da palavra dele. Sempre com oração. Essa é a primeira forma que Deus mais utiliza. Ele vai falar através da meditação, de textos que você vai ler, vai gastar um tempo ali, né, buscando entender, buscando saber o que é que ele quer falar com você através daquela palavra. E ele também pode falar com você através de sinais. Muitas vezes eu preciso de uma direção, de uma orientação, e eu oro ao Senhor pedindo um sinal, pedindo para Ele me dar uma palavra específica, se aquilo é da vontade dEle ou não. E aí eu abro a palavra, e quando eu abro, normalmente sai naquela palavra que eu peço como resposta, ou que sim ou que não, daquilo que eu estou pretendendo fazer, ou se é para eu fazer ou não. Então, essa é uma das formas que Deus fala e é a forma que Ele mais utiliza por estar lendo. E muitas vezes Deus vai utilizar o conhecimento que você tem sobre essa palavra para falar com você, não só no momento em que você está lendo, mas às vezes Ele vai te lembrar um versículo, uma situação específica que você precisa de uma direção, e Ele vai trazer à sua memória um versículo, uma história na Bíblia ali, para te dar direção no que você precisa. Então é importante você conhecer a palavra de Deus. E a segunda forma que Deus fala conosco com bastante frequência e que muitas vezes a gente tem dificuldade para discernir se é Ele, se não é, é através do testemunho interior. O que é isso? O testemunho interior são pensamentos que muitas vezes o próprio Deus coloca na nossa mente. E esses pensamentos nós tendemos a confundir muitas vezes com pensamentos nossos, ou com pensamentos que até a gente acha estranho assim de vir na nossa mente, mas às vezes a gente não dá atenção devida, porque a gente acha que é só um pensamento que está passando ali, e muitas vezes é Deus falando conosco através dos pensamentos. E Ele também pode dar uma certa
direção, é como se ele falasse conosco através do nosso interior. Então, por exemplo, uma vez veio um pensamento na minha mente que de cara eu percebi que não era um pensamento meu, porque não é uma coisa que eu penso normalmente, que eu tenho, assim, uma frequência de imaginar sobre aquilo. Normalmente são pensamentos que você, de cara, assim, você percebe que não é natural de você pensar aquilo ali. E acompanhado a isso, vem uma sensação como se esse pensamento ele também partisse aqui, como se fosse dessa área do nosso peito. Pelo menos comigo é assim. Então, é um pensamento que você vê, você percebe que está passando ali pela sua mente, mas acompanhado de uma sensação como se esse pensamento ele também estivesse partindo assim do seu coração, dessa área aqui do corpo. É um pensamento que brota daqui e brota de cá, né? Então, existem os pensamentos normais, que são só no pensamento mesmo, que vem ali. Por exemplo, você tá em casa e de repente vem um pensamento de você fazer uma coisa que você não programou, que você não tinha se preparado para aquilo, de repente veio aquela direção assim, vai em tal lugar. E aí você vai, e quando você vai, acontece alguma coisa que se você não tivesse ido, você não teria vivido aquilo ali. Por exemplo, uma vez eu estava em casa e eu senti uma vontade muito forte, veio um pensamento muito forte de eu sair e ir numa pracinha, né, que eu não tinha costume de ir, já fazia tempo que eu não ia. Tinha um costume anteriormente de ir, mas já fazia um tempo que eu não ia. Mas nesse dia veio esse pensamento, ficou martelando na minha mente que era para eu ir, que era para eu ir. E quando eu fui, cheguei lá, né, aparentemente uma situação normal do dia a dia, tava com meu filho brincando ali, e eu comecei a conversar com as pessoas, e essa pessoa de repente veio e falou algumas coisas que eu tinha pedido a Deus em oração, em casa, respostas, né, eu tinha pedido, Senhor, tô achando que isso é a tua vontade, mas eu preciso ter certeza que é o Senhor, então se for da tua vontade, me dá um sinal e fala comigo, a palavra tal. Eu quero que alguém fale comigo essa palavra, alguém com quem eu converse presencialmente, fale comigo essa palavra. Eu não vou puxar assunto, não vou falar desse assunto específico, mas se alguém chegar para mim e falar essa palavra, eu vou saber que essa vontade é tua. E aí, durante esse dia, veio muito forte esses pensamentos. Vou na pracinha, eu tenho que ir na pracinha, vou na pracinha. Até que eu fui, e lá, quando eu cheguei na pracinha, eu estava conversando, né, espontaneamente com algumas pessoas, eu mais ouvindo do que falando, e uma das pessoas começou a falar, contar umas histórias, e no meio da história ela entrou naquele assunto que eu tinha falado com Deus e falou a palavra. Então, o pensamento veio, não era de mim mesmo, embora eu tivesse a vontade de ir para aquela pracinha, já fazia um tempo que eu não ia, mas naquele dia específico esse pensamento ficou rondando a minha mente. E aí, quando eu obedeci, foi que eu percebi que era o próprio Deus me direcionando para ir, para poder ter a resposta que Ele queria me dar. Então, existe o pensamento em si, que Deus coloca direções, coloca vontades em você, e você às vezes até acha que é você, mas não é. É o próprio Deus te direcionando, é o próprio Deus falando com você ali. E existe o testemunho interior, que é justamente, como se Deus estivesse falando com você. Imagine que uma pessoa estivesse falando com você, só que você não escuta a voz aqui, fora, no exterior. Você escuta a voz dentro da sua mente e você escuta essa voz assim, nessa área do coração. Você sente, uma sensação maravilhosa, porque parece até que seu corpo acorda, assim, quando você escuta Deus falando no seu interior. É muito incrível. Então, mas não é sempre que Deus fala dessa forma. Deus fala muito nesses pensamentos mesmo, que vem na nossa mente, no nosso cotidiano, e que muitas vezes a gente nem percebe que é Deus falando. Por isso que a gente precisa estar atento e sempre buscando em oração, né, pedindo ali a Deus que Ele guie seus passos para que você possa estar fazendo a vontade dEle. Então essa é a segunda forma, através dos pensamentos e do testemunho interior. E a terceira forma que Deus usa para falar conosco é através de outras pessoas. Como eu falei no caso anterior, né? Ele pode usar pessoas para trazer uma resposta, trazer uma palavra, sem que você nem esperasse, assim, e de forma despretensiosa
algo vem ali para confirmar em uma conversa com alguém, e também através de profecias, que também é utilizado outras pessoas ali para Deus falar conosco. Mas normalmente a profecia já é uma palavra mais direta, é uma palavra que vem realmente, tipo assim, Deus dá aquela mensagem para aquela pessoa e já dá com a direção de que tem que ser falado para você, aquela mensagem. Então, normalmente é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem intimidade com Deus, é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e conhece essas formas de se relacionar com Deus e que Deus utiliza ali para dar aquela palavra direta. Chamamos de palavra rema, né? Que é uma palavra que vem direto na necessidade, na petição que você fez para Deus de resposta, de direção, de orientação. Então, já aconteceu também comigo de eu orar pedindo ao Senhor, Deus, eu preciso de uma direção nisso, eu tô com dúvida se é para eu fazer, se não é para eu fazer, ou eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, preciso que o Senhor me dê uma palavra de consolo, uma palavra de descanso, para eu saber que eu tô fazendo a tua vontade. E aí, de repente, passa-se o dia ou passa-se os dias, e aí vem alguém e diz, Deus mandou falar com você, isso, isso, isso e isso. E quando ela fala aquela mensagem, é exatamente aquilo que eu tinha orado para Deus. Então, às vezes, entrega essa palavra, entrega um versículo que também está em concordância com aquilo que você pediu para Deus. Existe essa forma aí, a palavra, Deus usar as pessoas para te dar uma palavra, tanto despretensiosamente no dia a dia, um parente às vezes te dá um conselho e às vezes é Deus usando essa pessoa para te dar direção, e às vezes é uma palavra direta, uma palavra rema, uma profecia de alguém que realmente está sendo usado por Deus ali para te dar uma resposta direta sobre aquele assunto. Não deixe de assistir a segunda parte, porque eu vou te dar dicas de como você pode confirmar que é Deus que está falando com você, para você não ser confundido e você realmente ter a direção que você precisa. E se esse vídeo edificou a sua vida de alguma forma, eu vou pedir que você curta, que você se inscreva aqui no canal, comenta aqui nos comentários qual foi a situação que você percebeu que era Deus que estava falando com você. Alguma dessas situações que eu citei nesse vídeo. Se você já passou alguma experiência, né, comenta aqui também. E cada ação dessa vai me ajudar. O meu canal está começando. Então, cada vez que você curte um vídeo, que você comenta, que você se inscreve aqui e acompanha os próximos vídeos, vai me ajudar para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir esse direcionamento e serem edificadas também. E não se esqueça, Deus só vai te colocar em um novo nível quando você for fiel no pouco que Ele já tem te confiado.